Ele se consolidou como um dos principais nomes da oposição de Jacareí após disputar a eleição para prefeito 2 vezes. Está em seu 3º mandato e já foi o vereador mais votado da cidade em 2 oportunidades. Eu estou falando do vereador Maurício Raca, que conversa conosco hoje para contar um pouco mais da trajetória de vida e a trajetória política dele em nosso programa aqui no Espaço Parlamentar. Maurício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco. E a gente começa a nossa série de perguntas de hoje, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de lhe conhecer, de saber da sua trajetória após tantos anos militando aqui na política da cidade. Vamos começar por quem é o Maurício Raca, que chegou em Jacareí ali no final da década de 70 e que construiu nessa cidade a sua história de vida e a sua história política. É isso mesmo, viu, Edmond? E eu cheguei aqui em Jacareí em 76, mais ou menos, 76. E logo em seguida conheci a Solange e nos casamos e eu firmei aqui na cidade e hoje eu me considero um cidadão da cidade de Jacareí. E daí, como comerciante, e fomos trabalhando muito, aí começaram a vir os filhos, os 3 filhos meus nasceram aqui em Jacareí, no Hospital Alvorada, inclusive, né? Você veio de qual cidade, Maurício? Onde foi que você nasceu? Eu sou nascido em São Paulo. Nasceu em São Paulo, sou nascido em São Paulo. Depois eu vim com o meu pai, eu era adolescente, vim para São José dos Campos, fiquei um tempo lá. Aí eu vim aqui e acabei conhecendo a Solange e acabei me firmando aqui na cidade e estou aqui há 35 anos, mais ou menos. E quando você chegou em Jacareí, a sua primeira moradia, seu primeiro domicílio foi onde? Qual bairro que você se estabeleceu? No Jardim Siesta. No Jardim Siesta. Conhecido como Clube de Campo. Aí, logo que eu casei, eu me instalei lá e logo minha esposa me engravidou e já veio o primeiro filho, que tem vai fazer 34 anos agora, a mais velha, a Aline, né? Que hoje é um orgulho para mim também, que ela hoje é uma advogada, trabalha na área de benefícios da Previdência, se especializou e uma grande profissional. E quando você chegou aqui na cidade, você se estabeleceu lá no Jardim Jacinto, você tinha quantos anos nessa época? 22 anos. Aí 22. Você começou a estudar, você foi trabalhar. Qual foi o primeiro contato do Maurício com a cidade de Jacareí? O que você foi fazer primeiro? Não, na verdade, na época, eu sou ainda, né, só que não atuo mais como técnico em radiologia médica. Aí trabalhei no Hospital Alvorada, trabalhei na Plane, trabalhei em alguns lugares. Depois, e logo em seguida que eu casei, eu acabei, montei uma empresa e acabei fazendo prestações de serviço. Então, eu comecei a mudar a minha atuação. E depois acabei fazendo umas outras coisas profissional que acabou colaborando muito, porque eu e minha esposa juntos, caminhando e tocando algumas empresas, né? Você se casou com quantos anos? Eu tinha 22 praticamente. Já chegou, já conheceu a Solange e já casou? Foi em 1 ano mais ou menos. 1 ano mais ou menos. 1 ano nós já se conhecemos. Mas eu trabalhei 1 ano antes de casar, eu trabalhei 1 ano aqui no Hospital Alvorada. Perfeito. Na época. Então você também além de 34 anos de Jacareí, tem 33, 30 e poucos anos de casado. De casado, vai fazer 34 anos de casado. Perfeito. Casado, né? E qual foi a sua primeira impressão? Quando é que você sentiu que Jacareí ia ser a sua cidade? Quando foi que você se apaixonou pelo município? Que eu comecei a trabalhar aqui, aí acabei conhecendo a Solange, começamos a namorar, e você vai pegando uma afinidade pela cidade e pelas pessoas. Porque a Jacareí ainda, ela preservou uma característica assim, de uma cidade mais provinciana. Então isso é muito bacana e eu gosto disso, eu sou muito bairrista. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre os cargos até que eu tive em São Paulo, que eu poderia estar lá hoje. Mas eu preferi estar aqui com as pessoas que as coisas que eu conquistei profissionalmente e as amizades que eu conquistei também. Então, são 35 anos de convivência aqui na cidade, onde nós vimos jovens, né, que hoje são moços, casados, já com filhos. Então, existe aquele respeito e aquela amizade gostosa quando eu vou para os bairros. Então, as pessoas, tio Maurício,
aquele menino com 30 anos, né, que eu conheci jovenzinho. Então é muito gratificante para mim. Então a gente começa, a raiz se fortaleceu a cada dia. E isso foi bom. Legal. O vereador Maurício Raca mandou algumas fotos para a gente. Vamos conhecer um pouco, então, da família que ele acabou de citar, os familiares que ele construiu, essa família que ele construiu aqui em Jacareí, na tela para você poder acompanhar. Aí, quem são, Maurício? A Solange Raca, né, certo. à minha esquerda, e a minha filha caçula, de 24 anos, Francine. Francine Raca. Essa foto aqui em Jacareí mesmo? Inclusive nós fizemos uma festinha de aniversário para minha filha de 24 anos, foi aqui no armazém. Ela tá certo. Aqui, pertinho da Câmara, aqui, tá certo. E aí nós fomos até lá e fizemos a homenagem para ela. Tá certo, vamos seguir, ver mais fotos do vereador Maurício. Essa daí quem é, vereador? Essa é a minha primeira filha número 1, que é a Aline Raca. Número 1 é a preferida, então? Não, número 1 que eu digo porque nasceu primeiro, né? Nasceu primeiro, é número 1. É igual o Silvio Santos que fala, né? Filha número 1, número 2, número 2, número 3. Mas é minha filha que nasceu primeiro, a Aline Raca. Como e eu o disse, rapaz que hoje ela é advogada. E o rapaz é o Abner. Ele é, inclusive, proprietário lá sócio proprietário do Campo Santo. E é uma pessoa extremamente boa. Eu estou muito feliz com esse casamento, com essa união, porque os dois se entrosam bem, vivem bem. E ele é uma pessoa que eu já conhecia. E daqui a pouco começou a namorar com a minha filha e acabou casando. E para mim foi um prazer muito grande por se tratar de uma pessoa boa e pertencer a uma família boa. Os pais dele são fantásticos, os irmãos, enfim. Então foi uma união de famílias, de casal e famílias muito bom. Eu estou muito feliz com esse casamento, o Abner com a Aline, né? Legal. Esse rapaz aí, quem é, Maurício? O Diego, é o meu segundo filho, 31 anos, também. Ele se formou na engenharia civil já há alguns anos, atua, trabalha, um menino bom também, com a sua noiva Karina. Também, como eu disse, é da família Petrati, como eu disse antes, sobre a primeira família, né, do Abner, e ela também, a família Petrati, que é uma família muito conhecida na cidade, tradicional, e o pai, a mãe, a família dela são excepcionais também, a Karina também é advogada na área criminal, e o filho engenheiro, e os dois estão noivos. Vamos ver se casa logo, né? Para de enrolar e me dê um neto, faz favor. Eu estou querendo mais netos. Está querendo mais netos? Estou querendo mais e eu estou muito feliz. Estou falando isso que o vereador mandou uma foto dele com um aumento recente da família. Vamos acompanhar na tela. Essa daí quem é, vereador? É exatamente. A filha, uma menininha, Maria Clara Raca, Pérez Raca. Pérez é do lado da esposa também. Certo. E ela nasceu há uma semana e poucos dias. Tem acho que 10 dias de nascida. É a minha primeira netinha, que é a filha da Francine Raca, que apareceu na primeira foto. No caso, nasceu agora no mês de março, então. No mês de março, que é o mês do meu aniversário também. Ah, é? É o mês do meu aniversário. O senhor faz aniversário que dia? 31 de março. 31 de março, é. Aí a netinha nasceu no dia... Apesar que ela nasceu, não foi? Nasceu em fevereiro? Foi em fevereiro, foi dia 28, não foi? Parece. Eu não sei, vereador. Não, sexta-feira passada, que dia que deu? Eu estou meio confuso, que eu fiquei tão emocionado. Que inclusive... Foi sexta-feira, então foi dia 1º de fevereiro. Foi dia 1º. Eu devo... Primeiro não. Perdão, 1º de março. Eu devo confessar o seguinte, que na sexta-feira, inclusive, fiquei assistindo toda a cesárea, acompanhei a minha filha lá, porque os 3 filhos meus... eu assisti a cesárea dando apoio para a Solange. Fiquei junto no centro cirúrgico. Então eu vi nascer os 3, foram cesáreas também. E eu não podia deixar também de estar junto com a minha filha caçula naquele momento ali, que é o primeiro filho dela, e todo aquele nervosismo, aquela tensão. Foi excepcional, a emoção foi muito forte. No sábado, tive que ir por 24 horas para o hospital porque a pressão subiu. Foi verdade. Mas tudo isso é resultado de uma emoção forte, de uma coisa gostosa que é ser avô. E de uma netinha muito linda, com saúde, graças a Deus está tudo muito bem. Eu não sou avô, mas dizem que ser avô é ser pai com açúcar, né? Exatamente. Seu pai deve ser realmente muito bom. Agora, Maurício, você construiu essa família nesse seu início de trajetória aqui na cidade. E qual foi o momento no qual o comerciante, o técnico de radiologia Maurício começa a despertar para a política, se integrar nos movimentos
partidários e decidir que ele iria concorrer a um cargo eletivo? Quando é que essa vontade despertou em você? Então, como eu disse, eu passei a ter uma empresa, depois eu montei mais uma outra, cada um mexendo com prestação de serviço, terceirizações, alguma coisa assim, e locação de mão de obra, agência de emprego temporário, tudo isso eu montei na época e eu comecei a lidar com muitas pessoas. E o fato de eu lidar com muitas pessoas, isso vai nos dando uma experiência bacana, vai mexer com o ser humano. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível ao lado social. Eu sempre me sensibilizei com as coisas e procurei sempre ajudar as pessoas de um modo geral. E isso foi despertando. E aí as pessoas, porque você não é candidato de si próprio, as pessoas que acabam te conhecendo e falando, por que você não se ingressa na política? Não, eu acho que não. Você reluta num primeiro momento, mas depois começa até a amadurecer a ideia, fala, poxa, com um cargo político você poderia estar fazendo, colaborando mais. E isso foi me despertando. E daí foi o momento que eu comecei a me unir a algumas pessoas políticas, porque você tem que pertencer a um partido, A um grupo de pessoas, que foi até na época com o grupo do Dr. Telmo, finado Dr. Telmo, que é uma pessoa extraordinária, foi prefeito 2 vezes. E eu também não posso nunca deixar de falar de uma pessoa que eu aprendi muito, muito mesmo, e ele é meu ídolo, Demésio Rodrigues Mota. Ele é uma pessoa que era o vice-prefeito, que eu tinha assim uma convivência do dia a dia mais com ele era o vice-prefeito, e eu era assessor dele na época até, e eu tinha uma convivência muito grande, e eu aprendi muita coisa com ele. Ele é uma pessoa extremamente honesta e conhecedor de política, ele gosta. Eu até gostaria, ele se candidatou, também não deu certo por 2 vezes, eu gostaria de tê-lo visto prefeito. Com certeza Jacareí teria ganho muito se ele tivesse conseguido chegar a prefeito. E eu peguei essa carona com ele dentro desse conhecimento todo que ele tem na política até hoje, né? Mas ele hoje se afastou, mas eu aprendi muito com ele. E daí iniciou a carreira política. E aí eu fui gostando da coisa, eu ocupei o cargo de assessor, aí disputei a eleição, aí fomos eleitos, graças a Deus, fui o 4º mais votado da cidade. Mas o senhor, primeiro, né, para que o nosso telespectador que não conhece a sua trajetória possa entender, o senhor estava lá cuidando dos seus afazeres empresariais, aí esse convite para ocupar esse cargo de assessor do vice-prefeito veio, obviamente, de alguma convivência, sim, de algum tipo de contato que vocês tiveram, não é eu isso? Coloquei um pouco mais para frente, mas eu saí candidato a vereador até. Ah, perfeito. E faltou 12 votos para me ganhar. E eu saí pelo PMDB, junto com o Dr. Telmo e Demésio. Ah, perfeito. Então eu fazia parte desse grupo já, eu tinha já um envolvimento político, eu só não tinha convivência e experiência desse pessoal todo, né? Que tem toda essa bagagem. E foi onde eu disse que daí o meu contato foi direto com o Demésio. A primeira vez que o senhor disputou uma eleição? Não, foi a segunda, daí ficou por 12 votos. Certo. Aí então eles me ofereceram um cargo até. Okay. E eu falei, olha, vai ser bacana estar trabalhando na prefeitura e aprendendo como funciona todo esse processo, como funciona a prefeitura, o executivo. Daí eu fui eleito. Aí chegou na próxima eleição, aí eu fui eleito. Na terceira candidatura, então o senhor conseguiu ingressar. Eu sempre falo, quando eu chego hoje, graças a Deus, com um pouco de experiência que a gente tem, algumas palestras sobre política, eu tenho falado muito sobre quando as pessoas querem começar, que foi como eu comecei. Então eu gosto de passar um pouco da minha experiência hoje para as pessoas, assim como o Demésio também gostava de ensinar. Então eu também tenho esse dom de gostar de ensinar, de passar um pouco das coisas. E eu sempre falo da minha trajetória como lição de vida, de querer chegar a um objetivo. Então eu poderia, na primeira, já ter desistido, ou na segunda, mas eu disputei 2 e não deu certo. Na terceira deu. Então basta a gente traçar um objetivo. Foram 2 degraus antes de chegar no objetivo. Isso, foram 2 vezes. Aí eu depois, na segunda que eu fui ocupar o cargo, que fui convidado pelo Dr. Telmo, aí eu ocupei o cargo lá de assessor de assuntos com a comunidade.
Então foi fantástica a experiência, onde eu tinha um relacionamento muito grande com os presidentes de bairro, com os problemas dos bairros, e a gente promovia muitas reuniões com os secretários, diretores de cada secretaria da prefeitura, levando eles até o bairro para discutir em reunião com a sociedade de bairro, moradores, os problemas. As pessoas, é claro, que quer resolver o problema, então nós dávamos prazo ali, porque estava junto secretário, diretor e comunidade diante de um problema, então dava para poder discutir o problema, dar prazo e resolver, solucionar de vez aquele problema que estava afligindo aquela comunidade daquele determinado bairro. Então era fantástico. Daí eu me candidatei, graças a Deus fiquei em 4º lugar no geral. Aí eu fui para a reeleição, aí fui mais votado. Então foi muito gratificante. Tá certo. Esse foi o primeiro bloco do nosso programa Espaço Parlamentar. Maurício Raca já começou a falar aqui da segunda eleição dele. A gente entra nesse assunto daqui a pouquinho no segundo bloco para você. Espaço Parlamentar, programa apresentado e exibido pela TV Câmara de Jacareí, a TV mais perto de você.